Bem, então, dentro dessa ideia que nós estávamos falando sobre os processos de independência da América Espanhola, esses processos eles foram liderados, e essa é a principal característica aqui dos países de colonização espanhola, por setores dominantes descontentes com a opressão metropolitana. Então, aqui no caso, quando a gente fala de setores dominantes, a gente está falando da chamada elite crioula, né? Aquela crioulos, conforme a gente tinha estudado no primeiro ano, ali no ano passado, no primeiro ano, os crioulos eram aqueles que na sociedade espanhola eram filhos de espanhóis, mas que haviam nascido no continente americano. Então aqui isso pega justamente esse grupo, então que os pais vieram da Espanha para a América e os filhos acabaram nascendo aqui. A maior parte dessas pessoas, então isso é um ponto bem confirmado. A maioria dessas pessoas elas haviam estudado, inclusive na Europa, haviam tido contato então com os ideais iluministas, certo? Então aqui o incômodo com o sistema colonial era principalmente com o aumento de impostos, a fiscalização e o controle das colônias realizadas pelas metrópoles europeias em virtude da crise financeira que enfrentavam desde o século XVIII. Né? Então aí aparece no caso aqui, se a gente for acompanhar aqui, deixa eu só fechar aqui nesse esquema. Bom, tá, não aqui, deixa eu só dar uma confirmada. Na verdade, então, a gente pode começar por aqui, né? Depois a gente volta lá no porquê desse processo. Bom, e essa elite crioula, né? Então, essa elite crioula, descendentes de espanhóis nascidos na América, eles principalmente de grandes proprietários rurais, essa é uma característica dessa elite que vivia na América Espanhola, eles almejavam maior liberdade no comércio com o exterior, sem as restrições das companhias de comércio da Espanha, certo? E assim eles assumiram o processo de independência e também, ao mesmo tempo, estabeleceram limites a esse movimento. Né? Então aqui, quando a gente fala aqui da parte ideológica desse processo, o seu suporte justamente foi o pensamento liberal, então aquelas ideias ali do Locke, do Smith, né, então que eram pensadores da linha liberal, e principalmente os ideais iluministas importados da Europa. Né? Então, como eu falei para vocês, vários desses líderes haviam estudado na Europa, foram mandados estudar na Europa, né, foram encaminhados para estudar na Europa, porque as suas famílias tinham melhores condições financeiras, e eles acabavam voltando com essas ideias, especialmente depois, né, de verem o que aconteceu nos Estados Unidos e na França, certo? Mas, diferentemente do que ocorreu no continente europeu, o projeto revolucionário desses líderes, então, ele não tocava nas questões sociais. Então, na verdade, essa elite crioula, eles estavam pensando nos seus problemas e o resto da população, se tinha algum problema, como, né, que nem vocês dizem, eles que lutem. Né? O projeto revolucionário não tocava nas questões sociais, excluindo, assim, as reivindicações dos setores mais pobres. E com raras exceções, a proposta era consolidar o poder da elite local na economia e na política desses novos países. Então, esse é um ponto aqui que é comum na maioria desses casos. Assim, liberais e conservadores tinham um interesse comum, que era manter as camadas mais pobres subordinadas aos setores dominantes. Então, assim, ó, a independência da América Espanhola, ela foi muito boa para aqueles setores que estavam lá em cima, né, que estavam lá no topo da pirâmide social, mas para aquela galera, a grande maioria que estava abaixo do topo, continuou praticamente a mesma coisa, né? Então ali, por exemplo, a participação de indígenas, camponeses, escravos africanos e trabalhadores pobres deveria se restringir ao apoio nos embates militares, que houveram vários embates militares aqui na América Espanhola.
Os setores mais pobres, por sua vez, se mobilizavam mais pelo direito à terra e pelo fim das formas de trabalho forçado do que um projeto político de separar as colônias da metrópole. Então, assim, os setores mais pobres, eles acabavam aderindo a esses processos na ilusão de que teriam as suas reivindicações atendidas. Mas, como eu acabei de falar para vocês, foi pura ilusão. Foram tapeados, acabaram sendo tapeados, que nem eu disse. E os ideais iluministas, como eu falei para vocês, como o liberalismo e a maioria das novas ideias, aí a gente fala de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, que foram ideais concebidos na Europa, não demoraram para chegar na América, porque assim, gente, a colonização espanhola, diferente da colonização portuguesa, eles até fizeram alguns investimentos em algumas áreas na educação superior. Por exemplo, desde a segunda metade do século XVI, quando foram fundadas as universidades de São Marcos, que fica na atual capital do Peru, Lima, e a Universidade do México, as primeiras do continente americano, já chegavam nessas regiões livros e ensaios que expressavam essas transformações no pensamento europeu. Então, gente, diferente do que ocorreu aqui no nosso país, o Brasil, um país de colonização portuguesa, na América de colonização espanhola existiam universidades, existiam cursos superiores, o que aqui no Brasil só começou a ser estabelecido, os primeiros cursos superiores, só para vocês entenderem, quando o Brasil se tornou um país independente. Então, ali quando Dom Pedro I, lá em acho que 1825, mais ou menos, eu tenho que confirmar essa informação, quando o Dom Pedro ele estabeleceu os cursos de medicina e de direito, e só. Então, enquanto que nos países de colonização espanhola já havia mais de 2 séculos de presença universitária, então aonde o conhecimento ele chegava. Então, no caso, nem precisava ir para a Europa, né? Vamos falar a verdade, nem precisava os colonos espanhóis, as pessoas lá na região de colonização espanhola viajarem até a Europa para buscar esse conhecimento. O conhecimento vinha até eles. Então, isso também é um fator bastante facilitador. Apesar de existirem grupos descontentes com a política metropolitana desde as primeiras décadas do século XVIII, principalmente no final do século XVIII, as ideias de liberdade elas adquiriram relevância nas colônias espanholas, e isso, né, como eu falei, isso se fortaleceu principalmente depois da independência dos Estados Unidos, que foi a primeira experiência de uma colônia aqui na América vencedora, né, e ainda mais, só para recapitular um pouco desse tema que a gente já falou algumas aulas atrás, o processo de independência dos Estados Unidos foi contra aquele que na época, aquela que na época era a maior potência do mundo já, né, que era a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha já, por exemplo, lá em 1776, quando os colonos que formaram os Estados Unidos fizeram a declaração de independência, a Inglaterra já estava no início da sua revolução industrial. A Inglaterra ela já começava a buscar mercados consumidores para suas mercadorias. Então, o embate, essa ideia de independência que os Estados Unidos conseguiu, isso com certeza serviu de exemplo. E também a Revolução Francesa, que elas entram como exemplo, de exemplo inspirador, né, como motivos para lutar também pela sua independência, especialmente para derrubar a ordem social vigente, aquela ordem monárquica, né? Então, uma característica que a gente vai ver aqui dos países de colonização espanhola, que a gente vai trabalhar aqui hoje, é que, exceto o caso mexicano, brevemente, todos os países aqui de colonização espanhola acabaram se tornando repúblicas, certo? Então, porque durante a Revolução Francesa também houve uma fase republicana, e isso também, assim como nos Estados Unidos, né, foi desde o começo uma república, aqui nos países de colonização espanhola também se estabeleceu essa forma de governo. Então, apesar de, nesse período, então, os crioulos organizaram várias manifestações contra o sistema colonial e tiveram o apoio da Grã-Bretanha, mas a Grã-Bretanha apoiava não naquela ideia de, a gente é legal, a gente vai apoiar vocês. Não, na verdade, a Grã-Bretanha ela estava interessada em abrir os mercados da América para dar vazão às mercadorias produzidas em suas indústrias. Então, aqui, um ponto que é bem importante, e vocês quiserem fazer essa anotação,
é vocês perceberem que no processo de independência da América no geral, a Inglaterra, ela vai, beleza, damos todo o aval, a gente quer desovar nossas mercadorias aqui, vamos dar o nosso apoio, né, o apoio financeiro, o apoio moral, né, também, o apoio moral também é importante, né, você sabe disso, que o apoio moral é bem importante para fazer qualquer coisa, tá? E claro que esse processo ele tem várias etapas, né? Esse processo ele foi facilitado por alguns fatores, né? Então, especialmente porque depois da Revolução Francesa, a coroa ela tentou impedir a chegada de ideias revolucionárias à América, até se tentou, mas assim, gente, quando tu lança uma ideia e essa ideia ela é muito forte, não tem barreira que te impeça. Gente, uma coisa, isso é fato. Quando você defende uma ideia e essa ideia ela representa uma possibilidade de uma libertação, de uma autonomia, cara, ninguém freia as ideias, tá? Ninguém vai conseguir frear. Então, só que é o seguinte, né, gente? Em 1808, certo? No mesmo ano em que a família real portuguesa ela desembarcou aqui no Brasil, é um tema que a gente vai trabalhar mais adiante. Em maio de 1808, Napoleão Bonaparte ocupou a Espanha, certo? Napoleão Bonaparte, a gente já trabalhou esse cara no capítulo anterior. O Napoleão ele havia se tornado imperador francês, havia se autocoroado imperador francês e iniciou um expansionismo territorial dentro da Europa, e uma das primeiras regiões que ele ocupou foi a Espanha. E no caso, né, o Napoleão ele colocou o seu irmão como governante, né, o José Bonaparte. Os espanhóis gostaram? Óbvio que não, né? Então os espanhóis eles reagiram à dominação francesa, eles formavam juntas de governo autônomas que não seguiam as determinações da França, organizavam a resistência contra o invasor. Essa resistência contra os franceses acabou gerando uma reação muito forte da França. Há vários relatos de massacres feitos pelo exército de ocupação francesa na Espanha. Então isso acabou gerando uma grande comoção dentro da Espanha. E outra coisa, né, o rei da Espanha que governava ela antes do Napoleão invadir, ele acabou sendo detido, né, acabou se exilando em outra parte da Europa. E na América, alguns grupos dominantes começaram a seguir o exemplo da metrópole e começaram a formar as chamadas juntas governativas, que era uma espécie de governo paralelo à influência francesa. Então, o primeiro caso ali, por exemplo, que a gente vai ver em setembro de 1808, assim, maio, a Espanha foi ocupada. 4 meses depois, a cidade do México anunciava a criação de um governo local autônomo que governaria em nome do rei destronado, né, que era o rei Fernando VII. E isso, né, começou lá no México e depois em outras regiões da América Espanhola também aconteceu, né? Então, governos autônomos que não seguiam as ordens da França. O que diz aqui? Na prática, apesar de confirmarem lealdade ao rei ausente, essas juntas elas rompem com a metrópole, né? Enfim, as experiências políticas que se seguiram acentuaram ainda mais as diferenças entre a elite colonial e a Espanha. Então, governam de forma supostamente fiel ao rei, mas só para dizer que governam de forma fiel ao rei, né? Então isso aqui é um ponto que vocês têm que colocar. E aí, né, 1814, depois que o Napoleão Bonaparte ele cai, o Napoleão, na verdade, ele cai em 1814 e depois, conforme eu havia falado para vocês, ele volta ao poder em 1815 por 100 dias e cai de novo. Mas na primeira queda do Napoleão, então lá em 1814, o Fernando retoma o trono espanhol e só que ele vai adotar medidas para reduzir a liberdade das colônias e centralizar ainda mais o poder nas suas mãos. E é claro que as elites coloniais elas não iam aceitar essa volta a essa antiga ordem autoritária imposta sobre eles. Então eles não iam mais aceitar aquilo e
a maioria das colônias espanholas entra em guerra pela independência. Claro que num primeiro momento esses movimentos eles vão se dar na cidade e depois eles vão se espalhar pelo campo. Então assim, ó, turma, se a gente for olhar, olha só o que aparece aqui, vocês têm um gráfico ali no material de vocês, deixa eu colocar aqui, vocês têm ali um material no local, um gráfico aqui na página 9, né, conforme vocês conseguem observar, tem ali as independências. Então a gente fala, a gente viu ali até 1804 a questão o caso haitiano, então bem tranquilo, e aí a gente consegue perceber a partir, né, depois de 1814, uma série de processos de independência aqui na América. Então tu pega ali 1816, a Argentina se declara independente, né, então que é o primeiro caso aqui, deixa eu fazer um registro aqui. Em 1818, o Chile se torna independente. No caso, assim, ó, turma, o caso da Argentina, aparece aqui, ó, muitos de vocês talvez já devam ter ouvido falar bastante, né? Vai aparecer ali a figura do general José de San Martín, né, que é um cara que você vai em qualquer cidade argentina, tem lá alguma referência a ele, tem alguma estátua em homenagem ao José de San Martín. E o José de San Martín ele vai auxiliar no processo de independência chilena, que vai ser liderado, vamos ver se até aparece aqui no material de vocês, na verdade, o San Martín, ele vai ajudar um outro cara chamado Bernardo Higgins, né? O Bernardo Higgins que vai ser, juntamente com o San Martín, o libertador do Chile. Em 1819, nós temos a independência da Colômbia, certo? O caso da Colômbia, então, aqui no caso, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, que, na verdade, a região que pega Colômbia, Equador e Venezuela, e Panamá atual, essa região toda englobava um território que ficou conhecido como Grande Colômbia, ou Gran Colômbia, mas a gente vai ver que esse território ele não vai se manter depois unificado, depois da independência, uma separação. Bom, em 1821, nós temos o processo de libertação da Venezuela pelo Simão Bolívar, certo? Então, a figura do Simão Bolívar, inclusive hoje, os últimos governantes venezuelanos, eles vêm explorando de uma forma até bastante distorcida a história do Simão Bolívar, mas convém a gente falar aqui. 1821 também é o processo de independência peruana, auxiliado pelo José de San Martín, e também é o ano da independência do México, né? 1821 é quando o México se torna definitivamente independente da Espanha. As Províncias Unidas da América Central, elas se tornam independentes no ano 1823. Essas Províncias Unidas da América Central, gurizada, é aquilo que, por exemplo, ali no mapa que vocês têm na página 9, é aquilo que vocês estão vendo, que corresponde a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Então, esses territórios todos, eles eram um território só e que depois, por questões internas, acabaram se fragmentando nesses países que existem hoje ali naquela parte ali da América Central, tá certo? Depois disso, então, nós temos a Bolívia se tornando independente em 1824, num processo auxiliado pelo Simão Bolívar. Sim, gente, a Bolívia tem esse nome em homenagem ao Simão Bolívar, certo? É um ponto que é interessante aqui a gente falar. Em 1825, inicia a guerra entre Brasil e Argentina pela província Cisplatina, que é o atual território do Uruguai. Em 1828, acontece a admissão, então, o reconhecimento da independência do Uruguai mediante acordo entre Brasil e Argentina. Assim, gente, o Uruguai ele foi ocupado pelo Brasil, na verdade, ainda na época, o Brasil ainda era colônia de Portugal, quando, no caso, Dom João VI já havia sido oficialmente coroado o rei do Brasil. Eu vou falar disso mais adiante, não se preocupem com essa parte, tá bom? E
Aí em 1825 inicia o processo de guerra do Uruguai pela sua independência e no final acabou em 1828 o Uruguai se tornando um país independente. E em 1830 acontece o último caso aqui, que é a independência do Equador, e no mesmo ano morre o Simão Bolívar, certo? Aliás, gente, sobre o Simão Bolívar, tem uma série, acho que é no Netflix ou no Prime, agora não me lembro qual dos dois que tem qual dos dois que tem, acho que é no Netflix, tem uma série, deixa eu só dar uma conferida aqui para a gente confirmar, Bolívar série, deixa eu só confirmar. Acho que é no Netflix, mas vamos ver uma coisa aqui, Bolívar série. Netflix, tá? É uma série bem extensa. Um dia eu comecei olha só aqui, deixa eu abrir aqui quantos episódios. É muito episódio. Nossa, assim, ó, deixa eu só dar uma olhada. Tô abrindo a página aqui enquanto isso. O Simão Bolívar, ele morreu. Tem uma história bem interessante, mas que tem muitas coisas aqui que o pessoal acha que eles dão uma boa, de uma fantasiada. Deixa eu ver quantos episódios aparecem aqui no meu. 63 episódios na primeira temporada. Quer dizer, número de temporada 1, mas são 63 episódios. Realmente, vai demorar para eu começar a olhar essa série aqui. Não, essa série, deixa eu ver quem é que produziu ela. Temporada 1. Nossa, mãe do céu, 63 temporadas. Tempo, né? É muito tempo aqui para gente olhar. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso ao trailer aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui. Eu tô deslogado da minha conta aqui, mas tudo bem. Vamos ver se vai funcionar aqui, pelo menos o trailer. Bom, então há essa série de 63 episódios, que para mim isso é uma novela. 63 episódios é uma novela, não é uma série. Não dá para dizer que é isso, né? Então aqui, turma, vamos dar. É claro que se vocês olharam ali no mapa, se vocês olharam naquele mapa que tem aqui na página 9, vocês percebem que as Guianas elas continuaram sendo colônias da Espanha, né? Então isso foi aqui, ó. Aqui, acho que aqui. Deixa eu mostrar para vocês então. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu vou dar uma pausa aqui no compartilhamento, depois a gente volta mostrar pelo menos para vocês o trailer da série Bolívar. Vamos ver uma coisa aqui, se vai funcionar. Aqui, Bolívar. Aqui, vamos dar um zoom, pelo menos para. Né? Bom, é uma chamada interessante, mas me chamou a atenção. Eu confesso que eu ainda não tinha olhado esse trailer aqui para vocês, mas me chamou a atenção que na legenda crioulo acabou ficando traduzido como branco, certo? Isso é meio duvidoso, porque, como eu falei para vocês, o crioulo ele era branco, ok, né? Mas ele não tinha um privilégio, apesar dele ser branco, ele não era nascido na Espanha, então ele não era um chapetone. Então essa legenda aí ficou meio contraditória, né, para falar a verdade, porque, como eu disse, o Bolívar, ele... Aí, outra coisa, o Bolívar, na verdade, ali apareceu ele com uma senhora, com uma mulher negra ali na imagem, né, na verdade, conta-se que o Bolívar, o pai dele era um crioulo e a mãe dele era aquela senhora que era uma escrava, né, então ele era, na verdade, o Bolívar, ele era supostamente um crioulo, né? Ele era filho de espanhol, então ele era um crioulo, mas ele era ao mesmo tempo mestiço, né? Então ele era um mulato, para falar a verdade, né? Filho de branco com negro é mulato, acho que é a denominação que se faz, né? Então tem essa característica aqui do Bolívar, né? Então, enfim, tem essa característica aqui. Bem, para a gente falar, então, agora, vou pedir para vocês pegarem lá na página 10. Lá na página 10 a gente vai falar sobre o primeiro caso, então, que a gente vai ver aqui, que é o caso mexicano, tá? O caso mexicano aqui é um caso muito interessante. O caso mexicano aqui é o seguinte, né, turma? Os mexicanos, na verdade, os mexicanos ano que vem,
ano que vem, 2021, ano que vem, 2021, se completam os 500 anos da conquista do México por Hernán Cortés, né? Lá o Hernán Cortés, que foi o cara que marchou sobre a antiga capital do Império Azteca. Aliás, falando em Hernán Cortés, eu dou uma sugestão aqui para vocês, para aqueles que assinam o Amazon Prime, tem uma série sobre o Hernán Cortés no Amazon Prime, se chama Hernán, o nome da série. Essa série, ela tem um pequeno problema, que eu acho que alguns de vocês talvez vão encontrar alguma dificuldade, é que pelo menos até a semana passada, quando eu estava olhando os episódios, as legendas dessa série só existem ou em espanhol ou em inglês. Então isso pode ser um fator um pouco dificultante para o entendimento de vocês. Para quem entende espanhol, na verdade sim, gente, mesmo a legenda em espanhol tá bem tranquilo de assistir. Então é uma sugestão que eu dou. E porque é um tema possivelmente que vai cair ano que vem, no final do ano, no ano que vem dos vestibulares, que é a conquista, né, da América pelo Cortés. Bom, então, fazendo esse gancho aqui, pegando com o caso mexicano, que eu acho que é o ponto que a gente tem que falar aqui, o México, depois da conquista por Cortés, acabou se tornando o chamado vice-reino da Nova Espanha. Então, a região, uma das principais regiões fornecedoras de prata da América Espanhola durante muito tempo foi o vice-reino da Nova Espanha, que é o que corresponde a boa parte do atual México. Na verdade, uma informação aqui pertinente aqui no caso é que o território mexicano, conforme vocês estão vendo, conforme inclusive vocês estão vendo aqui nesse mapa, né, nesse mapa que tem na página anterior, se você olhar o mapa aqui do México, ele é um pouco, na verdade, esse mapa aqui, na verdade, ele vai um pouco mais para cima, né, pegando terras que hoje correspondem aos Estados Unidos. Só que uma informação aqui que é importante, que depois, que mais adiante a gente vai trabalhar, uma boa parte, pelo menos 1/3 do território mexicano original acabou caindo nas mãos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles vão avançar sobre terras mexicanas, vão entrar em guerra com o México e vão tomar praticamente 1/3 do território mexicano. Então tu pega, por exemplo, hoje do Texas até a Califórnia, toda essa extensão, passando por Nevada, Colorado, todas essas regiões elas pertenciam ao México até ali quase a final da primeira metade do século XIX. Então o México tinha um território bem grande, né? E bom, vamos falando aqui então, voltando, pegando o caso mexicano, para a gente não perder muito tempo aqui com esse caso, deixa eu só abrir meu arquivo. O México, então, o México ele teve um movimento de independência inicial de caráter popular, certo? Então ele não foi um movimento que no início ele foi liderado pelas elites crioulas. Na verdade, ele no início teve esse caráter popular, certo? Esse caráter aqui, esse caráter aqui, então, ele aparece porque a crise espanhola causada pela ocupação napoleônica, ela favoreceu o início do primeiro movimento mexicano pela independência no ano 1810. Esse movimento ele foi liderado por 2 padres, né? O padre Miguel Hidalgo e o padre José María Morelos, né? Então esses 2 padres aqui no primeiro momento. Dirigidos pelo padre Hidalgo, então, no primeiro caso, formou-se um exército rebelde de indígenas, mestiços e homens livres pobres, né? Então é um caso bem interessante aqui. Mas os rebeldes acabaram sendo derrotados pelas forças da coroa e o padre Hidalgo ele foi preso e executado, né? Que era uma prática bastante comum ali na América nesse tempo. E no ano 1812, o padre Morelos, então, ele vai assumir a direção do movimento que havia sido criado pelo padre Hidalgo e vai declarar a independência do México, formando um governo de base popular. Mas, poucos meses depois, forças da coroa espanhola, com o apoio de colonos ricos que ocupavam a maior parte das terras daquele país, depõem Morelos e o executam. Então, essa fase aqui, essa primeira fase do movimento, ela foi muito além de uma luta colonial, ela também acabou se tornando uma luta social, né, gente? O caso mexicano aqui é um caso bastante
um caso bastante emblemático aqui, que a gente pode falar. Deixa eu só abrir aqui então a minha página para a gente, só para acompanhar aqui um pouco. Bom, e aí, só que mais tarde, né, menos de uma década depois, o movimento pela independência foi retomado com um outro caráter, um caráter um pouco mais diferente, onde os setores mais ricos da sociedade colonial, que haviam contido as rebeliões populares e restaurado o poder espanhol, se unem ao militar Agustín de Iturbide, né, então o general Agustín de Iturbide, para romper com a Espanha. Então aqui no caso, né, aparece o Iturbide, rompe com a Espanha, apresenta a elite colonial no ano 1821, o chamado Plano de Iguala, aonde propunha a criação, olha só, uma monarquia católica e independente. Esse plano, é claro, ele agradou a elite crioula e a igreja, e o México então se tornou independente no mesmo ano. Então, olha só, né, um general vai liderar o processo de independência da América, faz um acordo com a elite crioula, e para não mexer com ninguém, para não mexer nem com a elite, nem com a igreja, torna o México uma monarquia católica, né? Tipo como o que acabou depois sendo copiado pelo Brasil. Mas o Iturbide, ele foi coroado, inclusive imperador mexicano, mas 2 anos depois ele foi deposto, fuzilado, certo? E a república foi implementada no país. Então, assim, ó, gente, o México, desde praticamente toda a sua história, ela é uma história republicana. Aliás, né, olha só que interessante. Então, assim, olha só, então, agora eu não tinha me tocado nesse ponto, olha só uma relação. Então, é uma possibilidade muito forte de cair, por exemplo, no final do ano, o vestibular da URGS, cair alguma coisa relacionada sobre a história do México, porque assim, são os 500 anos da conquista do México por Cortés e os 200 anos da independência oficial do México. Né, da oficial do México, essa aí pelo Agustín Iturbide. E é claro, certo? O vice-reino da Nova Espanha, né, acabou se tornando então o México em homenagem aos povos que ocupavam essa região, o império que se formou nessa região, quando os espanhóis chegaram lá em 1519, né, que foi o ano que o Cortés chegou no México, na verdade. Então, assim, México, o nome do país México é em homenagem aos mexicas, como era a forma como eram conhecidos os astecas, tá, turma? Então, tranquilo até aqui, pessoal? Então, essa parte do México, bem sossegado, certo? Então, é um tema que tem grandes possibilidades de ser cobrado em alguns concursos de vestibular para o próximo ano. Final do ano, ano que vem, quando vocês estiverem se encaminhando para o terceiro ano, porque tudo, né, enfim, as coisas vão se encaminhar bem para vocês irem para o terceiro ano, mesmo com essa conjuntura aqui, vocês sabem que vocês, né, qualquer coisa, vocês podem dúvidas sobre temas e possibilidades de materiais aqui extras para ajudar vocês nos estudos, aqui eu dou um jeito, tá? Então isso a gente pode fazer bem tranquilo, sabe? Pode contar nesse ponto. Bom, dando continuidade, então, no caso mexicano, certo? Dando continuidade, depois eu tenho até algumas sugestões aqui para falar, certo? A gente vai falar aqui, então, sobre o processo de independência na América Central, certo? Então, aqui o caso da América Central, pelo menos para nós fecharmos essa primeira parte aqui da aula, diante da volta do Fernando VII ao poder na Espanha, caracterizado por essa maior centralização, por esse controle das colônias e do medo de não conseguir refrear uma mobilização popular emancipacionista, as lideranças crioulas da América Central adotam uma posição moderada em relação à emancipação. Sendo assim, em 1821, as províncias da América Central negociaram, olha que interessante, uma anexação ao recém-formado Império Mexicano. Olha só que coisa interessante, né? Então, já que o Império Mexicano havia teoricamente se tornado uma instituição estável, né? O que se acreditava que isso era possível graças à chegada ao poder do general Iturbide, mas
2 anos depois, após a queda do Iturbide, após o México ter sido proclamado como uma república, essa região ela se separa do México e para procurar manter a unidade interna, as Províncias Unidas da América Central instituíram uma república federalista com 5 estados, né? Então essa república ali, vocês estão vendo no esquema, Guatemala. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu só espalhar aqui, que eu acabei não espelhar aqui que não tinha mandado, desculpa aí. Agora vai. Então havia formado Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Costa Rica, certo? Então, essas províncias unidas, essas repúblicas federalistas, elas em novembro de 1824, elas adotaram um nome oficial, República Federal da Centro-América. E vão promulgar uma Constituição, e só que daí, assim, né, claro, o hondurenho José Cecílio del Valle, influenciado pelas ideias iluministas e inspirado na independência dos Estados Unidos, foi o principal defensor dessa federação. Mas o negócio não foi muito para frente e as diferenças internas entre essas elites crioulas que formaram essa República Federal de Centro-América acabaram levando essa federação a uma guerra civil e entre 1838 e 1840 essa federação ela acabou sendo dissolvida, né, gente? Então aqui os novos estados da América Central passaram por décadas de instabilidade política e econômica, geradas por disputas de poder entre as elites regionais, divididas provenientes das guerras pela independência e de destruição de grande parte da estrutura produtiva do período colonial. Bom, turma, essa é uma informação assim, ó. Se vocês forem pegar, por exemplo, uma sugestão que eu dou para vocês, a URGS costuma cobrar isso muito, se vocês forem pegar a história da América Central, desses países aí no século XIX e até o início dos anos 90, final do século XX, essa região aqui, ela foi bem tumultuada, né, gente? Essa região aqui, ela foi bem tumultuada, então isso nos ajuda a entender por que lá nos anos 80, quando tem uma música que o Humberto Gessinger gravou nos anos 80, chamada Infinita Highway, daí quando ele fala assim, minha vida é tão confusa quanto a América Central, tá? Ele fala disso, né? Porque a América Central, esses países aí, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras, volta e meia eles estavam se envolvendo em golpes de Estado, em regimes ditatoriais, em guerras entre esses países. Costa Rica é um caso bem interessante, que após uma guerra civil, lá não me lembro em que época do século XX, a Costa Rica, para evitar que houvessem novas guerras civis, novos golpes de Estado, Costa Rica decretou a extinção do exército. Sim, gente, Costa Rica não tem exército mais, né? Não existe mais um exército costarriquenho, certo? Então eles dissolveram o exército para evitar novas rebeliões violentas, novos golpes militares. Então, Costa Rica é um dos poucos exemplos que a gente conhece de país que não tem exército. E você não ouve falar nada de mal da Costa Rica, assim, né? Então é uma curiosidade aqui, ó, né? Enquanto que, por exemplo, a Guatemala sofreu vários golpes militares no século XX, a Honduras, né, recentemente, novamente, Honduras apareceu aqui, enfim, né, a América Central é bem confusa mesmo, né? Desde sempre a América Central ela teve esses territórios aí. O Belize, né, que é um outro país que aparece ali, o Belize, certo? Que aparece ali, que é um dos países que aparece, se vocês olharem nesse mapa, o Belize era uma colônia britânica. Então o Belize, ele ficou meio ali bem perdido e mais tarde o Belize acabou conseguindo sua independência da Grã-Bretanha, mas acabou não se envolvendo em nenhuma questão ali muito de guerras. A gente quase não ouve falar do Belize na América Central, tá? Bom, turma, por esse período agora... enfim... então, a importância do Bolívar e do San Martín para a emancipação de vários desses territórios durante essas guerras de independência. O San Martín, começando então aqui pelo caso do José de San Martín,
O San Martín, militar experiente que havia prestado serviços à coroa na Espanha, ele aderiu à causa emancipacionista na América e conquistou muitas vitórias, assumindo a liderança do processo de independência dos territórios que hoje são Argentina, Chile e Peru. Bom, então, para começo de conversa, no caso da Argentina, então, lá em 9 de julho, amanhã, né? Amanhã é feriado na Argentina, olha só que coisa que. Que informação interessante, acá amanhã é feriado na Argentina, 8 de julho, né? Então, esse feriado aqui, opa, derrubei o meu. Balancei aqui meu tripé aqui, enfim, é brincadeira. Dia 9 de julho de 1816, um congresso reunido na cidade de Tucumã declara a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, denominação que foi usada até 1826, quando o país adotou o nome de República Argentina. Bom, gente, para quem não fez a associação, Argentina vem de argenta, que é o nome latino do elemento químico prata. Então argenta. Então aí que vem o nome. Argenta é prata em latim, certo? Então os elementos da tabela periódica. Então só para vocês fazerem essa associação aqui que eu estou falando agora, né? Então, no caso, durante 10 anos o nome foi Províncias Unidas do Rio da Prata. E aí, 10 anos depois, acabou virando o nome República Argentina, que é o nome que até hoje eles usam. Nesse novo estado, San Martín conseguiu apoio para a campanha de independência do Chile, que foi definida na Batalha de Maipú em abril de 1818. Então, assim, na verdade, o caso do Chile, então, a importância desse nome, eu até vou colocar aqui para vocês, eu vou digitar aqui no chat, porque é um nome que pode aparecer em alguma questão de prova. Tá? O nome do cara aqui, então, eu vou colocar para vocês aqui agora. Esse nome que eu acabei de colocar ali agora no chat, Bernardo O'Higgins. Ele e o José de San Martín, então, que foram os responsáveis pela independência do Chile. Tá? Então, essa é uma informação aqui que é importante vocês compreenderem. Bom, então aqui... E 2 anos depois, então, em 1820, San Martín parte de Valparaíso, no Chile, para libertar o território peruano do domínio espanhol. E com o apoio da população, então aqui com o apoio da população, ele consegue ocupar a capital Lima, em 10 de julho de 1821. E no dia 28 de julho de 1821, então pode ser um tema também para os vestibulares, ano que vem a independência peruana, já que comemora 200 anos. Em 1821, a independência peruana é proclamada. Então, aqui mais um tema que ele está, assim, ó, turma, provavelmente nos próximos anos, esse tema da independência da América Espanhola seja bastante cobrado nos vestibulares pela questão dos 200 anos. Tá? Então é um tema que é bom, assim, ó, é uma sugestão que eu dou para vocês quando forem estudar para alguma prova de vestibular, para as questões de história, seja esse tema que a gente está trabalhando aqui. Bom, e aí, né, então eu falei para vocês no caso do San Martín, agora a gente vai falar do outro personagem destacado aqui do período, que é o general Simão Bolívar. Né? O Simão Bolívar é representante da elite crioula que atuou na parte norte da América do Sul. Ele, em agosto de 1819, com a vitória de suas tropas na cidade de Boyacá, atual cidade da Colômbia, foi fundamental para a declaração da independência da República da Colômbia, em dezembro do ano de 1819, então. Esse novo estado, chamado por alguns historiadores de Gran Colômbia, né, de Colômbia Grande, para diferenciá-lo do atual estado colombiano, era formado, então, pelo antigo vice-reino de Nova Granada. Nova Granada, então, incorporava a Venezuela, né, que era a antiga capitania geral da Venezuela, a Colômbia, o Equador e o Panamá. Né? Bom, mas assim, ó, a Gran Colômbia, ela existiu até 1830 e deu origem à Venezuela, ao Equador e à Colômbia, que na época também englobava o Panamá. O caso do Panamá é o seguinte, gurizada, tá? O Panamá, ele pertenceu à Colômbia
até o comecinho do século XX. Mas, lá no comecinho do século XX, eu já estou dando spoiler de conteúdo mais adiante, tá? Estou dando spoiler, é brabo, né? Mas, lá no começo do século XX, os Estados Unidos, interessado num acesso para o Oceano Pacífico, certo? Os Estados Unidos financiam, né, apoiam um grupo separatista naquela região que vai lutar pela independência daquela região, dando origem ao Panamá. O que vai acontecer depois da independência do Panamá? Esse grupo, apoiado pelos Estados Unidos, nessa independência, nessa separação da Colômbia, esse grupo vai conceder ao governo dos Estados Unidos o direito de construir o Canal do Panamá. Não sei se alguém aqui já conhece esse lugar, mas o Canal do Panamá é aquele local que é um atalho entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né, onde os navios cruzam, né, entram nas eclusas, né, ali no caso, entram nas eclusas, atravessam um lago artificial, uma barragem de Gatun, e depois desce do outro lado ali, o Lago Miraflores, na verdade, e aí atravessa, né, o que encurta a distância, né, o que faz com que os navios não precisem, por exemplo, se está um navio no Atlântico e aí para o Pacífico, ele não precise mais descer até a América do Sul para fazer aquela travessia perigosa lá do Cabo Horn, né, do Estreito de Magalhães, e seguir Pacífico adentro. Então vai por ali e facilita muito as coisas. Então, ali, após a independência dos territórios que formaram a Gran Colômbia, as tropas de Bolívar ainda lutaram em Ayacucho, no Peru, para garantir e manter a independência peruana. Então aqui, ó, turma, no caso da independência peruana, nós temos o San Martín, mas também o Bolívar, eles atuaram no processo de independência peruana. Então aqui é um caso de uma luta coletiva. Bem, em seguida envolveram-se, né, o grupo do Bolívar nas lutas pela independência do território da atual Bolívia, que se tornou independente em 1825. Inclusive, a Bolívia recebeu esse nome, como eu já falei aqui para vocês, em homenagem ao Simão Bolívar. Após as lutas de independência, Simão Bolívar tornou-se presidente das repúblicas da Gran Colômbia e do Peru. A abertura de diversas frentes de batalha na América do Sul tornou difícil para a Espanha controlar os movimentos separatistas que se multiplicavam. E no final dos anos 1820, todas as colônias espanholas na região haviam se tornado independentes. Então, assim, ó, turma, a Espanha, lá no século XIX, bom, a Espanha chegou no final do século XIX, ela não tinha mais nenhuma colônia na América. Então a Espanha, que foi um império grande, né, um império ultramarino, no final do século XIX, a Espanha não era nem sombra daquele grande império que ela foi. Né? E aí é por isso que também a Espanha ela entrou no século XX como um império decadente. Né? Mas esse é assunto que a gente vai tocando mais adiante. Então, bom, então assim, ó, o que diz ali? Ó, tem um quadrinho ali no final da página 10, escrito Saiba Mais, como vocês estão vendo ali, ó, diz: em todo o continente americano, as mulheres contribuíram de várias maneiras para o processo de independência. Nas 13 colônias, por exemplo, elas organizaram o boicote a produtos britânicos e assumiram a administração das fazendas e dos negócios da família enquanto seus maridos lutavam na guerra. Na América Espanhola, elas foram importantes para transmitir e divulgar informações, abrigar fugitivos, cuidar feridos, financiar armamentos, chegando em alguns casos a atuar diretamente nos campos de batalha. Além disso, tanto nas colônias britânicas quanto espanholas, as mais ricas frequentavam salões onde as ideias políticas dominavam essas discussões. Então é um ponto aqui também característico aqui desse período. Bom, assim, ó, turma, ali na página 11, vocês têm, né, um ponto que fala sobre o ideal de unificação latino-americana e uma parte ali sobre o chamado mito bolivariano, né, que é um mito que o atual governo venezuelano não o atual, na verdade, antes mesmo do atual governo venezuelano, vem tentando construir essa imagem. Bom, né, o Simão Bolívar, que é esse cara aí que tem uma estátua dele ali em Caracas, na Venezuela, então ali que vocês estão vendo,
O Simão Bolívar, ele sonhava com uma América autônoma e unificada. É fato, é inconteste. O general defendia a formação de uma confederação de alguns países membros que compreenderia os territórios que atualmente se estendem da Bolívia ao Panamá. Nesse texto, então, aqui a seguir, é analisado um dos principais documentos produzidos por Bolívar, a chamada Carta da Jamaica, onde ele apresenta suas ideias. Então diz ali, ó. Simão Bolívar é a personalidade histórica central da Venezuela, isso é incontestável, e o estrategista maior da luta contra o domínio espanhol no continente latino-americano. Possivelmente a síntese do pensamento de Bolívar esteja em sua Carta da Jamaica, escrita em 1815, durante um período que ele ficou exilado lá. É um documento razoavelmente curto para a complexidade de questões que lança e direto e contundente nos objetivos que se propõe. Após descrever vários países da América do Sul e Central, ele vai definir assim o seu projeto. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma só nação, com um só vínculo ligando suas partes entre si e com o todo. Já que tem uma origem, uma língua, mesmos costumes e uma religião, deveriam, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que haverão de formar-se. Mas não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos, características dessemelhantes dividem a América. E a sua conclusão, ela é bem enfática, né? Não é a união, deixa eu só separar aqui uma parte para vocês. Ele diz ali, ó, não é a união tudo o que se necessita para colocá-los em condições de expulsar os espanhóis. Suas tropas e os partidários da corrompida Espanha para fazê-los capazes de estabelecer um império poderoso com um governo livre e leis benéficas? Bom, turma, assim, ó, tem aqui, ó, eu vou depois mandar para vocês um material, vamos ver se aparece aqui, se não for um PDF de novo, e acho que é. Não, tem aqui uma publicação. Ah, sim, ó, baita. Vou mandar depois o link para vocês. Apesar do seu ideal de unificação, Bolívar enfrentou intensas rivalidades entre as comunidades regionais e seu governo acabou não se sustentando. E com a saúde debilitada, desiludido com a política, renuncia à presidência da Gran Colômbia e do Peru e morre no mesmo ano, então, 1930. Na verdade, aqui, turma, né? Eu estou mandando aqui para vocês agora, vocês não precisam ler agora, isso aqui é só uma sugestão que aparece aqui, ó, que eu estou mandando para vocês. O Bolívar, eu estou mandando aqui, na verdade, um artigo da pesquisadora Elisiane Rubim Rossato, apresentando a ideia de união latino-americana idealizada por Simão Bolívar, mostrando a influência das ideias dele sobre os outros países da região e como, apesar dos esforços dele e dos seus seguidores, esse sonho de união perdeu força e acabou desaparecendo. Eu estou colocando aqui para vocês, é um link de um artigo publicado, então, para uma matéria do mestrado em integração latino-americana da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, aqui no caso, a nacionalização e a regionalização da formação da identidade latino-americana. Não, assim, eu não digo assim, vocês não precisam ler, na verdade, eu não estou obrigando vocês a fazer essa leitura, eu estou colocando aqui, então, só por caso houver interesse de alguém em conhecer um pouco mais sobre essa história, esses artigos, essas produções aqui acadêmicas, elas buscam ser mais plausíveis. Esse artigo aqui, ele tem 14 páginas, bem específico ali, esse material aqui, ele é bem válido aqui para vocês pesquisarem. Bom, então ali, coloquei para vocês esse material, deixa eu só fechar aqui um arquivo aqui um pouco para vocês. E aí, né, diz ali na mesma página, na página 11, nesse material sobre o mito bolivariano. Então ali é um ponto que ele é interessante, né, turma? Apesar do Bolívar ele não ter conseguido concretizar o seu projeto de unificação, isso realmente ele não conseguiu, ele acabou. Na verdade, ele não conseguiu principalmente, sabe por quê, turma?
Porque nesses territórios aonde ele acabou governando, né, como esses eram territórios grandes, em várias regiões, as elites locais dessas regiões, elas começaram a aspirar em pôr autonomia própria, né? Então aí acabaram se separando, acabou se fragmentando. Então, por exemplo, a Bolívia e o Peru viraram países independentes, Equador, Venezuela e Colômbia acabaram virando países independentes. Então, esse sonho dele acabou indo para o espaço. Apesar dele não ter sido, então, concretizado o seu objetivo de uma unidade latino-americana, a sua imagem como grande libertador da América ainda é forte nos dias de hoje. Muitos estudiosos e artistas criam representações grandiosas dele como um herói hispano-americano capaz de desmedidos sacrifícios em nome da liberdade do seu povo. Mas, então aí é o seguinte, a figura do Bolívar libertador, como é chamado na Venezuela, foi usada, por exemplo, pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, que governou o país entre 98 e 2013. Tá? 2013 foi quando o Hugo Chávez morreu. Nossa, já faz 7 anos. Bom, hoje faz 6 anos do 7-1, né? Só para vocês não esquecerem. Durante seu governo, além de citar constantemente os textos e as ideias de Bolívar, foi aprovada e ainda é mantida na Bolívia uma constituição que mudou o nome do país para República Bolivariana da Venezuela. Sim, gente, a Venezuela tem esse nome hoje, só para vocês terem uma dimensão. A imagem heróica que se criou de Bolívar, no entanto, ela vem sendo questionada por estudos mais recentes em que se analisam as posições políticas do líder e se avalia o descontentamento de alguns de seus contemporâneos. Para alguns pesquisadores, esse projeto de unidade que o Bolívar defendia configurava um perigoso sonho de uma ditadura pessoal. Além disso, a associação recente entre Bolívar e os ideais socialistas, dando origem ao chamado bolivarianismo, não tem nenhuma relação com o caráter liberal do pensamento desse líder político. Então, assim, ó, né, querer associar Bolívar com socialismo, cara, isso é uma estupidez sem tamanho, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? O Bolívar, ele com o socialismo, com o marxismo, enfim, só para vocês entenderem um pouco, o Bolívar ele morreu em 1830 e o Karl Marx ele nasceu em 1818. Então não tem como, né? Não tem como. Esses dias a gente na internet, às vezes a gente assiste umas entrevistas de uns coió aí que falam, né, os caras falando tipo que o Karl Marx tinha inspirado o Bolívar. Nossa, ele fez isso antes de ser concebido. Eu pensei, esse pessoal é louco, né? Às vezes o indivíduo está muito louco na cloroquina aqui, né? Pensando. Bom, então, turma, eu quero mostrar aqui para vocês agora, né? Na verdade, eu quero aproveitar aqui o tempo que eu tenho para vocês. Eu quero colocar aqui para vocês tem uma sugestão ali. Na verdade, eu quero mostrar duas partes aqui para vocês agora. Eu quero mostrar aqui para vocês duas partes, que é ali, ó. A primeira parte, então, memorial.org.br. Eu quero mostrar aqui para vocês dois lances, né? O primeiro lance aqui, então, é dessa página do Memorial da América Latina, tá? Essa parte aqui do Memorial da América Latina. E depois eu quero mostrar para vocês um material, um breve documentário sobre o Memorial da América Latina. Então aqui deixa eu mostrar para vocês agora, deixa eu fazer aqui ó, uma guia do Chrome, página inicial. Aqui, ó, olha só. Memorial da América Latina. Então aqui um pouco da história, né? Explore, acervo de obras de arte, uma janela para a América Latina, biblioteca latino-americana. Então aqui tem vários livros assim de vários autores do continente americano. Os espaços, visite, planeje sua visita, né? Porque afinal agora tá bem complicado, certo? Programação, notícias, mais, né? Aqui da programação, ó, uma janela para a América Latina, Ivan Ciro Palomino. Exposição virtual do artista peruano explora temas da agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então aqui tem algumas, vamos ver se abre aqui a janela para ver se vai aparecer, vamos colocar aqui para nós dar uma observada, essa janela para a América Latina, vamos ver aqui, ó, Ciro Palomino, Ivan Ciro Palomino, ele é
peruano, né? Então aqui tem um pouco das obras, né? Dos desenhos que ele fez. Soy Emig, né? E me apodam Emigración, né? Então, olha só essa charge aqui, ó. Paz artificial, paz enganosa, guerra, cospe morte. Nossa, bem pesado aqui, ó. Né? O corte de árvores não é um jogo. Venezuela hoje, oculto, sede oculta. Tem uns cartazes bem interessantes aqui. A guerra é um monstrinho grande, né? Então aqui uma relação, né? Igualdade, distância, África. Cara, legal essa. Olha esse aqui, né? A guerra é um monstrinho grande que navega com a morte. Olha só que interessante esses cartazes aqui, ó, do Mundo Ciro. Então aqui arte digital. E é interessante aqui, deixa eu só ver se dá para abrir um desses arquivos. Dá para salvar essas imagens aqui, ó. Dá para fazer, né? Dá para fazer até uns quadros aqui, uns, né? É legal esse. Gostei desses cartazes aqui, para falar a verdade. Achei interessante aqui essa ideia do Ivan Ciro. E aqui para mostrar para vocês, então, ó, né? Aqui quando fala programação Cine Drive-In, sim. O mesmo América Latina também aderiu a isso, a questão do chamado Cine Drive-In. Vamos ver o que aparece aqui do filme, né? Do que aparece. Em parceria com a Petra Belas Artes, o memorial inaugura dia 17 de junho o Belas Artes Drive-In, espaço destinado à exibição de filmes em que o público assiste a sessão dentro do seu carro. É uma coisa que, né, dentro desse tempo de isolamento social, é uma coisa que vem sendo feita aqui inevitavelmente, né? Então ali tem toda aqui a questão, tem os filmes, né? Os filmes, todos eles são filmes antigos, então ali, por exemplo, já passou Apocalipse Sinal, que é um filme da Guerra do Vietnã, Os Melhores Anos de uma Vida, Uma Noite Alucinante, que é um filme de terror, eu já olhei, O Menino e o Mundo, Pulp Fiction, né, que é um clássico. Olha só, relatos, eu acho que o Bill, Tel Aviv em Chamas, Matrix, de olhos bem fechados, Uma Odisseia no Espaço, na semana passada. Hoje, por exemplo, vai dar Mad Max, Estrada da Fúria, né, que é aquele filme mais recente, Mad Max, o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Turma da Mônica, nossa, que bonitinho, aqui, Cinema Paradiso, outro Apocalipse Sinal. Então, assim, ó, tem uma programação até interessante esse drive-in aqui do Memorial da América Latina, lá em São Paulo. Interestelar, A Vida é Bela, Buena Vista Social Clube, enfim, tem aqui um monte de citações aqui